Olá, eu sou Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, modelagem de dados e plataformas de Business Intelligence. E eu estou aqui mais uma vez compartilhando muita informação, muito conteúdo contigo. Toda semana o canal Excel Online Brasil traz sempre novidades para ajudar você, entusiasta do Microsoft Excel, a aprimorar o seu conteúdo, as suas técnicas, a sua velocidade, o seu desempenho aí no seu trabalho e também solucionar problemas, Faz parte, tem que melhorar essa capacidade de solucionar problemas. Para você que quer sempre receber o nosso conteúdo, já se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber todas as notificações. Semanalmente aí tem sempre conteúdo novo para vocês e já dá um like aí no vídeo para poder aumentar e a gente poder alcançar cada vez mais pessoas, auxiliando esse pessoal a resolver problemas, a realmente engajar nessa jornada de se tornar um especialista em Microsoft Excel, que não é nada difícil, Porém pode levar um pouquinho de tempo, mas quanto mais você fizer, mais você treinar, você vai estar cada vez aprimorando, melhorando e mais próximo aí da sua meta de aumentar sua capacidade de solucionar problemas, ganhar tempo, ganhar eficiência, ganhar precisão nos seus dados, nos seus relatórios. Vamos lá, eu vou falar aqui com vocês hoje sobre a função soma. Muitas vezes pode ocorrer de você estar trabalhando e surge aquela questão, por que a minha função soma, Por que a função soma não está funcionando? E existe uma série de causas possíveis para que isso esteja ocorrendo. Não é apenas a função soma não funcionar, ela é apenas um sintoma, na verdade. A causa pode ser inúmeras. Então eu vou passar aqui uma a uma com vocês o que pode estar causando esse problema para que você já possa solucionar e mover aí os seus trabalhos, os seus relatórios, evoluir o problema, Até os problemas precisam evoluir. Então, me acompanha aí até o final, porque as dicas são muito poderosas mesmo. E o último, eu acho que é o mais difícil de realmente identificar a causa do problema. Vem comigo aqui e me acompanha nessa solução da função soma. Tenho aqui então uma tabela, e nessa tabela eu tenho aqui 5 colunas com valores. O primeiro método que eu vou citar aqui é a causa da função soma não funcionar devido a um erro. Aqui nessa coluna é muito fácil você notar a existência de um erro. Este erro aqui ele costuma ocorrer quando utilizamos a função procv, Um procv falso, quando ele não encontra um valor procurado correspondente, ele costuma trazer esse tipo de erro, mas poderia ser qualquer outro tipo de erro. Um erro de divisão, um erro de referência, um erro de valor, sem problemas. Notem que quando eu seleciono esse intervalo aqui, ele faz a soma aqui, tá vendo? Na barra de status. Quando eu seleciono este intervalo aqui, ele também faz a soma aqui, tá? Agora, se eu selecionar todo o intervalo, olha só, ele apenas faz a contagem. Ele não consegue somar devido à existência de um erro. Então, isso é uma das possíveis causas. Enfim, eu tenho aqui 10 células, mas se você tem uma base de dados, com 1000 linhas, 10.000 linhas, 100.000 linhas, enfim, fica muito mais difícil você localizar, principalmente se for apenas um erro, 2 erros, fica mais difícil. Então você precisa provavelmente colocar um filtro, No filtro fica fácil você localizar um erro ou usar a ferramenta de localizar, o Ctrl L, para você tentar localizar aí esse hashtag, porque os erros costumam começar com hashtag, fica fácil você identificar um erro, ok? Então vamos lá. Se você localizou o erro, aqui eu fiz um procv, só para poder simular, você pode tanto corrigir o seu procv, a sua base, ou também usar a função sererro, A função sererro, se você não se recorda, se você não sabe como ela funciona, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, Eu vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui na parte de cima, ok? Um linkzinho para você clicar
um vídeo onde eu ensino como trabalhar com a função serro. Vou aplicar minha função serro aqui, serro. Então, caso este PROC-V resulte em um erro, ponto e vírgula zero, ao invés de exibir o erro, ele vai exibir o número zero. Tudo bem? Enter. Pronto. Dessa forma, ele trouxe então um número, tá? Um valor numérico para a célula ao invés do erro, e a função soma conseguiu funcionar normalmente. Tá? Então, um erro em uma coluna ou na série de dados, no intervalo que você está querendo somar, ele pode sim causar esse efeito de não ocorrer a soma, certo? Vamos então para a segunda forma, um segundo método de solucionar o problema. Se você já tentou esse aqui, viu que não tem erros no seu intervalo, então vamos ver uma outra causa possível para que a sua função soma não esteja funcionando. Aqui eu tenho vários valores, perfeito? Soma de B2 a B11 e não soma nada. Por quê? Essas células, elas estão formatadas, se você vier aqui ó, na guia página inicial, no grupo número, ó, está formatada como texto. E quando formata como texto, o Excel enxerga esses valores como texto. Ele não vai fazer o cálculo disso aqui. Se eu selecionar o intervalo, ó, ele faz contagem, ele não faz a soma. Muitas vezes, quando isso ocorre, ele pode até mostrar aquele flagzinho verde aqui no canto da célula, onde você tem a opção de converter para número. Ele vai falar, olha, tem dados aqui que estão como texto, quer converter para número? Aí você seleciona tudo, converte para número. Para mim não apareceu, eu deixo desabilitar essa funcionalidade. Não gosto muito dela particularmente, mas vamos resolver de uma outra forma. Eu tenho aqui os valores em texto e percebam que se eu vier aqui ao lado, ó, aqui ao lado, na coluna G, igual este valor vezes 1, ele calcula. Ele não vai gerar um erro para mim. Ele consegue identificar que aquilo é um número e ele multiplica. E se eu arrastar aqui, ó, olha a barra de status, ele faz a soma. Tá? Se eu selecionar aqui o intervalo, ó, ele está fazendo a soma. Enquanto que aqui, ele só faz a contagem. Então, só de multiplicar por 1 já foi suficiente para ele interpretar os valores como número. Mas para que você não tenha que vir aqui ao lado, multiplicar, arrastar, Ctrl+C, copiar e colar aqui como valores, uma forma mais prática, eu costumo utilizar o seguinte. Eu coloco o número 1 aqui ao lado, vou copiar o número 1, Ctrl+C, seleciono este intervalo que eu quero converter para número, clico com o botão direito, colar especial. Em colar especial, eu quero que ele cole como valores, tá? Não vai ter fórmula nenhuma aqui, são apenas valores, porém multiplicando. Então ele vai colar o número 1 como valor nesse intervalo, só que multiplicando os valores existentes nas células. É muito mais fácil do que eu fazer uma fórmula numa coluna ao lado e depois trazer essa informação para cá. Ok. Pronto. A partir deste momento, eu posso apagar o número 1 e qualquer seleção que eu faço aqui, olha, ele já consegue somar. Ele já interpreta como número. Percebam que eu não mudei o formato da célula, tá? Se eu clicar na célula, continua formatada para texto. Porém, agora mesmo com o formato, eu mostrei para ele que isso aqui é um número. Que eu fiz um cálculo com ele e ele passa a interpretar isso aqui como um número. Ok? Perfeito? Não deu certo ainda? Vamos então para a próxima etapa, próximo passo, né? Uma próxima análise que você pode fazer para solucionar esse problema da função soma não funcionar. Eu tenho aqui números decimais separados por ponto. Não há problema nenhum em você ter decimais separados por ponto. Alguns computadores, alguns sistemas operacionais vêm com essa configuração, tá? Principalmente se você comprou o seu computador no exterior, pode ser que ele venha configurado para trabalhar com números decimais
usando o ponto, tá legal? Alguns relatórios de sistemas, também quando você gera o relatório, ele traz para o Excel, pode ser que ele traga também com esse ponto. Mas se você utiliza vírgula para separar os decimais, ele não vai interpretar. Se eu colocar aqui, ó, 1,5 e embaixo 3,2 e selecionar, olha o que ele exibe aqui, ó, soma 4,7. Tá? Então eu trabalho com vírgula aqui para os decimais. Como aqui está com ponto, usando ponto, ele não vai entender isso como número. Ele não sabe o que o ponto está fazendo aqui. Para ele, ponto, ele é um texto. Ele é um caractere que eu uso em células com texto, não com dados numéricos. Isso aqui, a solução é muito simples. Seleciona o intervalo e vamos pressionar o atalho Ctrl U. Ctrl U, ele abre a janela localizar e substituir. Nós vamos pedir para que ele localize o ponto, localizar ponto e substitua por vírgula. Ponto, substitua por vírgula. Substituir tudo. Prontinho. Olha só. Ele fez 10 substituições e agora sim ele consegue interpretar esses valores como dados numéricos. Apenas substituindo o caractere que estava dando o problema, né? Que era o ponto. Ok? Ainda não está funcionando a sua função soma, não tem problema. Ou se já funcionou também, ó, tem mais aqui algumas possibilidades que podem causar esse problema na função soma. Nós temos aqui números, ok? Que ele não consegue identificar. Olha só. Ele está contando ao invés de somar. Aqui está a minha função soma. E nós temos aqui no número, é o que é interessante você fazer, verificar se tem outros caracteres, ó, ao lado desses números. Também ocorre muito ao gerar relatórios de sistema. Você gera um relatório do sistema, você faz o download dele, né, ou abre ele em Excel, e às vezes, além do ponto, ele pode vir também com algum caractere indesejado. Tá? No caso aqui é o espaço. Ele tem espaços à esquerda, perfeito? Ó, espaços à esquerda. Todos os valores aqui têm algum espaço à esquerda. E se você não vier aqui selecionar, fica difícil dizer, né? Uma outra forma de identificar isso, você pode utilizar a função numCharact. A função numCharact, olha só, numCharact, ele conta o número de caracteres de uma célula. Então, olha só, numCharact D2, Enter, está como texto. Está como texto, não vai funcionar assim, né? Pronto. Ó, o numCharact, ele está falando que eu tenho 7 caracteres nessa célula. E eu estou vendo só o número 15, então certamente eu tenho mais alguma coisa aqui nessa célula. Existe uma presença oculta, sombria, aqui nessa célula, e que não está permitindo eu fazer o cálculo, que é o espaço. Mesmo processo do ponto. Seleciona o intervalo todo, Ctrl U, vamos pedir para ele localizar o espaço e substituir pelo quê? Por nada. Não coloca nada aqui no substituir por. Tá legal? Substituir tudo, prontinho, ó. Fizemos 50 substituições. Ah, mas não são 10 células? Sim, mas cada célula tinha uma quantidade X de espaços, tá, em cada célula. Por isso foram aparentemente tinha 5, né? 5 espaços por célula, alguma coisa assim. E agora ele consegue fazer o cálculo. Normalmente ele identifica como número. Perfeito? E chegamos aqui à última possibilidade. Tá? Se não está funcionando sua soma, pode ser que esteja correndo. Isso aqui também é muito importante, porque esse é o mais difícil de identificar. Tá? Eu deixei ele por último porque ele é bem especial mesmo, tá certo? Aqui nós temos números, e se eu for analisar, ó, vou mudar aqui o meu numCharact para a célula ao lado, para ver quantos caracteres eu tenho aqui, para ver se tem algum caractere fantasma. Enter. Ele aponta que eu tenho 5 caracteres nessa célula. E eu estou vendo só 2. Vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, uns espaços à esquerda. Poxa, já sabemos o que fazer, né? Eu vou selecionar esse intervalo todo,
Ctrl U, eu vou colocar aqui, ó, espaço, localizar espaço, substituir por nada. Não vamos colocar nada aqui e é só substituir tudo. Substituir tudo. Não consegue, né? Não encontramos nada para substituir. Clique em opções para ver mais maneiras de pesquisar. É possível que os dados que você está tentando substituir estejam em uma planilha protegida. Meu pai do céu. O Excel não pode substituir dados em planilhas protegidas. Meu Deus, eu não protegi nada. Sabe? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu estou só tentando fazer um cálculo, fazer a função soma funcionar. Isso aqui não vai. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Tá? Isso tira o sono de muitas pessoas. Por quê? Porque isto aqui que parece, na verdade, um espaço, ele não é um espaço. Ele é um outro tipo de caractere, tá certo? Que também ele gera um espaçamento e é invisível, igualzinho ao espaço, mas ele não é um espaço. Isso ocorre muito ao você pegar relatórios de um sistema. E por quê? Existem tipos de campos no banco de dados que, dependendo como você classifica esse tipo de campo, ele tanto pode ser dinâmico e ele variar o tamanho do campo de acordo com o conteúdo que está lá dentro, tá? Ou existe um outro tipo que, se é um dado numérico, ele preenche com os zeros à esquerda, e se é um dado de texto, ele preenche com espaços à direita. Porém, esse espaço do banco de dados muitas vezes não é interpretado corretamente no Excel. E ele chega com um outro caractere que também existe no Excel. Se você pegar uma célula qualquer, você pode usar aí, vou só colocar um número para a gente poder testar. Eu coloquei aqui o número 3 numa célula, e aí você coloca Alt, pressiona a tecla Alt, e no teclado numérico 255. Ó, Alt 255. Alt 255, tá vendo? Que ele vai inserindo esse caractere. Isso aqui não é um espaço, tá? Isso aqui não é um espaço. Então, se você tentar simplesmente substituir o espaço por nada, ele não vai encontrar, porque ele não é um espaço. Então, o que você precisa fazer? Vamos para a solução, né? Eu vou selecionar esse caractere aqui, tá? Vou clicar aqui, ó. Pode tanto arrastar com o mouse, ou seguro o Shift e a setinha, ó, uma vez. Por quê? Porque eu preciso desse caractere. Eu quero substituir esse caractere. Uma vez só, tá? Uma vez só, Ctrl C, copiei esse caractere esquisito, vou selecionar todo o intervalo, Ctrl U, localizar aqui, cuidado que tinha um espaço que nós utilizamos antes. Apaga esse espaço aqui, eu vou colar o caractere esquisito, que é o Alt 255, Ctrl V, e eu vou substituir por nada. Substituir tudo, e agora sim você pode ser feliz, né? Com a sua função soma funcionando do jeito que deveria ser. Então, já fica sabendo dessas possibilidades de causas, né? De soluções de problema quando a sua função soma, né? Ou quando uma soma qualquer que você esteja tentando fazer não estiver funcionando, tá? A chance é de 99% que essas causas que eu mostrei aqui vão solucionar o seu problema. Tá legal? Gostou da dica? Então dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação e fica ligado que toda semana tem mais dica, mais conteúdo para você. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima!